Eu tenho certeza que você nunca viu a placa que eu vou lhe trazer hoje. E pasme, ela é do setor da climatização e custa R$17 mil pelo menos, tá? Lá na gringa, se for para importar. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana. Quem se encontra aqui no YouTube para trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico. Hoje eu vou te trazer um defeito de um equipamento da Daikin, tá? Daikin é uma marca japonesa, né? De alto padrão, vamos dizer assim, tem alta qualidade os equipamentos da Daikin, é conhecido pela sua qualidade. Mas esse equipamento, essa placa eletrônica de um equipamento Daikin, vou te mostrar hoje, você provavelmente ou nunca viu, ou se viu, só viu de longe ali. Provavelmente você nunca trabalhou com ele. Definitivamente você nunca viu a placa dele, provavelmente, tá? Por que, Lawan? Porque é um equipamento que se trabalha com VRFs. Né? O VRV da Daikin, na verdade. O Daikin tem outro nome para o VRF, né? Mas é da climatização. É um equipamento utilizado no setor da climatização. Tá? E se você trabalha na climatização, se você repara placas de ar-condicionado, se você repara placas de máquinas inverter, você vai, uma hora ou outra, eu espero que você se depare com esse tipo de equipamento, que pode trazer uma rentabilidade muito alta. Já visto que a gente orçou aqui a máquina, o equipamento, ele custa R$17 mil lá fora. Para importar vai encarecer ainda mais. Então o reparo do equipamento desse, né, gira em torno de 30% a 50% do valor do equipamento. Vai dar um bom rendimento para quem reparar. Tá? Vou trazer aqui, vou te mostrar, vai ser bem prático hoje, porque eu vou direto para a bancada, te mostrar ele e fazer as análises que eu vi de defeitos que ele tem. E o que eu precisei analisar nele e toda a saga do defeito em si. Eu ainda não reparei 100% porque faltam algumas peças que eu só encontrei no exterior, tá? De novo, não tá 100% reparada porque estou esperando chegar os componentes, né, que vem de fora. Mas já dá para trazer uma aula bem avançada para vocês, inclusive para vocês entenderem quando vocês pegarem placas que vocês nunca viram, como proceder em máquinas que você nunca viu. Eu nunca tinha visto essa placa. É a primeira vez que eu pego uma placa dessa. Mas eu consegui diagnosticar o defeito e analisar. E eu vou te trazer a metodologia por trás disso hoje, tá? Então essa aula, embora eu vou talvez... não vou... Você que está pensando aí, não vou assistir não, que eu nunca vou me deparar com esse tipo de equipamento. Primeiro, cuidado, liga esse alerta aí se você está com isso na sua cabeça. Por quê? Porque você pode se deparar com esse tipo de equipamento. Não é de outro setor, é do setor da climatização. E outra... Vou te trazer uma análise eletronicamente, né, uma análise de um climatrônico para uma placa que você talvez, quando você se deparar, ou para que você, quando se depare com máquinas que você nunca viu, você tenha norte a seguir, tá? Antes de a gente ir para a bancada, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, tá? Bora lá! Essa placa aqui, ela é a placa de um Service Checker, tá? O nome do equipamento é esse, Service Checker. Vou te mostrar aqui a tampa do equipamento. Esse aqui, ó. Certo? Service Checker, Daikin, aqui, ó. Daikin Industries. Então esse é um equipamento que ele é utilizado para dar o startup em máquinas VRV, a Daikin. Sistemas VRV, o startup é dado com esse tipo de equipamento. Então é um autorizado aqui de Fortaleza, amigo nosso, que trouxe aqui para a gente poder analisar, que deu problema. Qual foi a falha que aconteceu? Qual foi o problema que deu? O operador do equipamento, né, o cara que foi analisar, que foi utilizar ele para startar um sistema, acabou errando e botando fase neutra aqui, ó. Aqui tem F1 e F2, tá vendo? Aqui tem, ó, F1 e F2. E o cara botou F1 e F2 aqui e acabou queimando. Aqui vai a comunicação do sistema e botou fase neutra e acabou queimando a parte de comunicação, certo? Ele mandou aqui pra gente e eu vou te mostrar, vou até energizar ele aqui, para você ver o funcionamento deste equipamento. Chegou aqui pra gente. E aqui tá. Mexendo na comunicação, pode queimar o microcontrolador, que o microcontrolador dela aqui, ó. Ela tá fora do case, tá? Ela vai aqui fechadinha, tudo bonitinho. Se queimar o microcontrolador, não tem mais reparo. Então, minha preocupação aqui inicial era, será que esse microcontrolador está com problema? E aqui já vou entrar no modo de análise, beleza? Eu vou entrar no modo de análise. Então, qual o problema que pode acontecer aqui? Eu já vi que quando um cara botou fazendo aqui, estourou várias trilhas e tal, queimou alguns componentes, tinha visto alguns componentes em curto, mas se esse cara entrar em curto, aí eu não tenho mais como fazer, né? Não tenho mais como analisar aqui. Antes que tivesse uma placa sucata igual para trocar o microcontrolador. No caso aqui, eu não tenho o que fazer, se fosse o micro. Então, meu primeiro foco é o que nessa máquina? Então, ó, nunca vi essa placa, nunca vi essa máquina.
O cliente me relatou, o cliente me disse, ó, o cara botou fase neutro na comunicação. Quando eu abro o equipamento, aqui, ó, trilhas estouradas, essa bobina aqui estourada, algumas trilhas aqui estouradas também. Então, vi que teve um estrago. Quando eu fui medir, ó, aqui, ó, os diodos estão vários diodos em curto, ó. Vários diodos aqui em curto. Certo? Tem vários diodos em curto. Então, quando eu fui medir, tava vários diodos em curto, eu fui, pô, será que queimou o micro? Então, a minha primeira preocupação é, o micro está bom? O micro está ok? Há possibilidade de reparo? Porque se o micro estiver ruim, eu já desisto, eu já paro. Inclusive, eu ganho tempo em análise isso, certo? O que eu faço para verificar se o micro está ok? Vou verificar a fonte. Vamos lá, tem alguns pontos aqui de conectores. Tem esse aqui, que eu já sabia que era comunicação. Tem esses conectores aqui, tem esse conector, tem esses conectores aqui. Algum desses conectores é o conector de alimentação, tá? Algum desses conectores vai ser o conector de alimentação desse sistema. Então, eu vou verificar qual deles é a alimentação. Por lógica, eu vou considerar que esse, onde tem um fusível, é alguma alimentação aqui, tá? E eu fui ver esse conectorzinho aqui, ó. É um conector de alimentação. Vem dois pinos para cá. Aí ele vem para esse conector aqui, ó. Se eu pegar aqui do fusível, ele vem para esse conector aqui, ó. Tá vendo? Fui bipando aqui, eu fui vendo as trilhas, né? Vem para cá para esse conector. Esse conector vai quem? Esse conector, ó, olhando aqui, esse conector é esse pino aqui, ó. Ele vai conectado aqui. E o que é isso daqui? Isso aqui é uma chave. Liga e desliga, ó. Power. Deixa eu virar assim. É uma chave de power, tá? É uma chave de liga e desliga. Então, beleza, aqui já vai o power. Quando ele fecha contato, ele manda o pino, ele manda o pulso, ó. Quando ele fecha contato, ele manda o pulso pro cabo, ele fecha laranja com amarelo. Então ele manda pra cá o outro pulso, ó. Ele manda pra cá, esse outro pulso ele vem pra cá, ó. O outro lado, quando ele fecha. Esse aqui é um componentezinho que vem pra cá, acaba vindo pra cá, pra esse componente. Esse aqui é um regulador. Aí eu verifiquei o datasheet desse componente aqui, vi que era um regulador, que ele regula 5 volts. Beleza. Então, eu vou alimentar com quanto? Eu sei que, ó, isso aqui tem um conectorzinho de entrada. Aí eu tenho esse conector aqui, ó. Eu tenho esse conector. Eu vou botar aqui esse conector. Eu tenho ele aqui. E o outro lado dele, ó. O outro lado dele é USB. Antes, se eu não tivesse conector, eu soltaria fase neutra aqui. Ou fase neutra, né? Fase neutra não. Positivo e negativo aqui nesses dois pinos, tá? De alimentação dele aqui. E aí eu peguei e fiz o quê? Eu sei que, vamos lá, o USB vai ser no máximo de 5 volts. Eu joguei uma tensão até menor, de 3.6 volts, tá? E ele energizou, tá? Vou conectar aqui. Aí eu vou botar aqui meu conector. Então eu chequei, ó, alimentação. Suspeitei que era alimentação por causa do fusível. Se liga na lógica. Nunca vi essa placa. Como é que eu vou energizar a placa? Por que eu quero energizar? Primeiro eu quero energizar para verificar se o micro está processando ou não, tá? E aí que tá, eu tenho que saber a alimentação. Então eu cheguei que isso aqui pode ser uma possível alimentação, vi que ele vem para o regulador, então se ele vem para o regulador, ele é uma alimentação. Se eu conseguir jogar a tensão aqui, ele vai alimentar esse regulador. Pelo regulador, eu tô como veio com a tensão de entrada, tá? Eu fui na lógica do USB. O USB é geralmente 5 volts. Então eu vou botar aqui 5 volts. Eu comecei com a tensão menor, comecei com 3,3. Mas eu cheguei até jogar 5 volts e rodou normal, tá? Conectei, aí vim com o conector branco. Eu vi que tem um liga e desliga aqui, tá? Tem um liga e desliga aqui. Aí eu pego, ó, peguei aqui, tava desligado, aí peguei e liguei, ó. Quando eu liguei, ligou o LEDzinho vermelho aqui. Mas não aconteceu nada aqui na placa, ó. Você vê que não acontece nada, visualmente, tá? Isso aqui não aquece, nada aquece, não acontece nada visualmente. Aí eu liguei, desliguei e disse, pô, tem um LEDzinho aqui. Será que esse LED é algum processamento? Esse LED, se eu virar aqui, ele tá aqui, o conector dele, né? E vai pro conector azul. Eu disse, pô, vou botar esse conector azul aqui. Vou pôr esse conector azul aqui, ver se esse LED acende, né? Vai ter algum processamento? Conectei o LED azul e liguei. Ou o LED o conector azul do LED e liguei. Quando eu liguei, ó, o LED ficou piscando. Isso eu piscar, se você já trabalhou com máquinas inverter, condensadores e tudo mais. Piscou um LED, evidencia algum tipo de processamento, tá? Fui ver aqui a placa, tem outro conector lá, não botou outro conector, porque isso aqui é alguma entrada ou saída, né? Não tem nenhum LED evidenciando, então não fiz necessidade de colocar esse conector. Não vi necessidade, tá? Ele vem aqui, ó. Fui seguindo aqui esse pino desse LED. Fui seguindo pela trilha e vi que ele vem do micro. Então o micro tá mandando ligar e desligar esse LED. Tá mandando ligar e desligar, então tá processando. Então isso é uma notícia boa.
Só que isso é bom por quê? O primeiro objetivo era o quê? Era verificar se o micro estava bom ou não. O micro está ok? Será que esse micro está ok? Quando eu vejo que o micro está mandando um sinal para um LED piscar, apagar e desligar, me mostra que esse micro está processando. Tem um processamento nele. Faz sentido isso para vocês? Certo? Até então, beleza. Então, tirei informação super relevante do sistema, tá? Que eu nunca vi. Mas eu fui seguir a lógica do fusível aqui, é uma alimentação, e fui pelo regulador para saber o nível de tensão que eu tenho que alimentar aqui. Alimentei com 5 volts, liguei aqui na chave, o LED acendeu, e quando eu conectei o conector azul, processou aqui o LED. E eu vi, depois que eu desliguei aqui, eu desligo, e aí eu venho aqui e sigo a trilha do LED e vejo que ela vem desse microprocessador aqui. Então ele manda um sinal, não é direto, tá? Passa por um transistor e tudo mais, e manda ligar e desligar o LED. Então fica nesse liga e desliga do LED. Show, beleza. Aí repara aí, a partir de então, eu vou para a segunda possibilidade. O que pode matar e inviabilizar esse meu reparo? Se alguma porta aqui, que é responsável por leitura dessa comunicação, ou envio ou recebimento, estiver em curto. Para isso, eu vou analisar esse circuito aqui da comunicação. Eu vejo que a trilha que ela vem para cá, ó. Daqui, F1, F2 vem para cá, vem para essa bobina. Essa bobina aqui, ela tá aberta, tá? Ela tá aberta, ó. Sem cai de um lado, o outro lado tá aberto 100%. Vou mostrar para cá. Ó, essa bobina aqui é a bobina. Dá para ver aqui a bobina? Deixa eu desconectar aqui, desenergizar. Vamos agora para o detalhinho aqui, ó. Então, eu verifiquei a fonte, processando o LED, processando o microprocessador. Então, já me dá, ó, aqui o estouro, ó. Fica bem na posição aqui aqui, ó, onde estourou. Então, evidência do efeito, né? Dá pra ver aqui, entendeu? Ele fica bem aqui assim, ó. Evidência do efeito, né? Ó, eu venho aqui, essa bobinazinha aqui, ó. Se liga só nessa bobina. Já tá toda queimada aqui, ó. A trilha abriu, ó. A trilha aqui tá aberta, ó. E essa trilha vem daqui, ó, F1 e F2. Vem pra cá, passo por essa bobina, aí eu fui seguindo aqui as trilhas, ó. E vem pra esse conector. Tá vendo que eu tirei vários componentes aqui das trilhas, ó? Porque todos esses componentes estão em curto. O diodo tá em curto, ó. ZD4. Quando você vê ZD na placa, você pode atribuir a ele um diodo Zener. ZD, Zener Diode. Zener, diodo Zener, tá? Então aqui são diodos Zener, depois eu verifiquei a taxa de cada um, e de fato são diodos Zeners. Diodos Zener de 5 volts, que regula 5 volts. Aqui, ó, L4 é uma bobina. Bobina, L4, L é bobina. Achei aqui, ó, tem o Q2 e o Q aqui, deve estar em cima dele, né? Mas tem o Q2 aqui, ó, é um transistor. Aqui tem outro transistor, deve ser Q alguma coisa. Q é transistor. Então aqui, ó, Q, transistor. Esse transistor tava estranho. Ó, vou medir aqui pra você ver, ó. Fui medindo aqui, ó, fui seguindo aqui as trilhas, elas vêm pra cá, aí vem batendo aqui, ó, diodo Zener em curto. Outro diodo Zener em curto. Outro diodo Zener em curto. Eu fui entendendo um pouco mais do circuito. Por onde é que vai parar isso aqui? Se fosse direto pro micro, tinha queimado o micro. Se esse conector aqui ele vai direto pro microcontrolador, ele queima o micro. Esse estouro aí deve ter matado o micro. Eu queria eliminar essa possibilidade. Será que matou o micro esse estouro? Não vou pegar no rosca não. Será que esse estouro queimou o micro? Uma porta do micro? Se uma porta do micro estiver aterrada, eu não tenho mais o que fazer nele. Faz sentido? Então, tudo nas eliminações. Já eliminei que se o micro está bom, processando ou não. Ele está processando. Ah, é 100% de certeza que ele está bom? Só vou ter 100% de certeza quando eu testar no final, na verdade, né? Mas antes disso, eu tenho como verificar se tem alguma porta em curto, tá? Para valer a pena, eu substituir esse monte de componente que está com defeito. Tá ok? Então, já identifiquei que esse aqui é aberto. Aí vem aqui diodos Zeners em curto, né? Vários diodos Zeners em curto. E aí, transistores aqui com baixa impedância, ó. Esse transistor aqui está com baixa impedância, ó. 420 ohms, ó. Não é normal um transistor dar 420 ohms, certo? E aí, fui seguindo as trilhas, ele vem para esse componente aqui, para esse CI, tá? Um CI digital. Esse CI, ele vem do micro. Se eu pegar aqui a entrada dele aqui, ó. Pega aqui continuidade, ó. Esse aqui é umas entradas dele aqui, ó. Ele vem do micro, ó. Vendo, ó, 0 ohms aqui, ó. Outra porta aqui, ó. Outra porta e outra porta aqui, ó. Ó, vem direto do micro. Aqui é a entrada dele. A saída dele tava dando uma baixa impedância. Se eu pegar pro GND dele aqui, ó. Pega aqui o GND. Tem uma porta dele aqui
Ó, esse aqui, ó. Tá dando 67 ohms. Ao analisar o datasheet, lá onde que é o datasheet? É uma folha de dados, é a identidade, todos os detalhes desse componente. Ao verificar o datasheet dele, eu vi que essa ponta aqui que tá dando 67 ohms é uma saída. Aqui do lado também é outra saída, ó. Aqui do lado dele aqui, ó. Tá dando aberto, ó. Uma dá 67 ohms, outra dá aberto. 67 ohms em um CI digital não faz muito sentido, tá? Evidencia uma baixa resistência, uma baixa impedância da porta. Então, esses componentes entrando em curto, essa tensão aqui muito alta, estourou a bobina, vários diodos N entraram em curto e levou também a porta de saída. O ótimo de ter CI não queimou a porta do micro. Se não tem CI, essa portazinha, esse pinozinho aqui, ó, que vem direto pro micro, teria matado o microcontrolador. Então aqui me leva a crer que esse micro está ok, mas também vários diodos N entraram em curto, 2 transistores foram embora, esse CI também está danificado. Então aqui, para eu corrigir o defeito dessa máquina, eu vou ter que substituir bobina, substituir diodos, 4 diodos N, 2 transistores e um CI digital. E refazer trilhas, tá? Que queimou algumas trilhas. Então eu vou refazer trilhas, trocar uma bobina, é um trafo na verdade, um transformadorzinho, 4 diodos Zener, 2 transistores NPN e um CI digital. Ótimo, porque isso eu encontro tudo no mercado, tá? Não encontro na bodega aqui na minha cidade, mas encontro no mercado internacional, tá? Ruim era se eu não tivesse esse componente aqui entrado em curto. Então isso, aí eu já solicitei já todos os componentes, então vou esperar chegar para substituir. Ao substituir eu vou refazendo as trilhas, depois que eu substituir cada um deles, tá? E aí depois libera para o cliente fazer os testes de funcionamento do equipamento, tá? Em loco. Porém, o micro eu tenho quase total certeza que ele está ok, né? Toda essa lógica aqui me evidencia que esse micro está 100%, até porque se eu pegar aqui essas portas lógicas de entrada aqui, ó, que vem do micro, e medir para o GND, elas dão aberto. Se eu pegar aqui a resistência delas, ó, elas vão dar aqui aberto, ó, para o GND. Elas não dão valores de baixa resistência. Ó, 50K. Então, não são baixa resistência, né? Então, me leva a crer que esse componente aqui, o surto de tensão morreu nesse componente, barrou nesse componente, tá? Ele foi embora, ele foi danificado, infelizmente, mas porque se ele tivesse ficado bom, os outros componentes que eu arranjaria substitutos aqui no Brasil, tá? Para trocar. Mais difícil seria aqui o transformador, mas como ele entrou em curto, né? Ele baixou a impedância dele, uma das portas, isso não poderia... Esse aqui, ó, que a gente viu aqui nele, esses 63 ohms aqui, ó, eu não poderia ver na porta do micro. Se eu visse aqui na porta do micro, eu condenaria o microcontrolador, certo? Mas como eu não estou vendo isso em nenhuma porta não estou vendo isso na porta do micro, isso está nele mesmo, nesse componente, então eu arranjo eles, eu tenho como comprar ele no mercado, então vai ser substituído ele, os transistores de diodos N, a bobina e refeito as trilhas, tá? E aí eu vou recuperar esse equipamento. Lá onde vale a pena, devido a ter tantos componentes defeituosos, pessoal, esse equipamento que custa 17 mil reais lá fora, custa 17 mil reais lá fora, tá? Então vale muito a pena, vou gastar centavos com esses componentes. Centavos não, esse componente é um pouco mais caro, né? Vou dizer que eu gasto 50 reais aqui de componente, beleza? Mas é um equipamento que custa 17 mil reais, só ele. Então vale muito a pena o reparo. Quis trazer essa análise mais técnica para vocês, ó. Então tem o diodos Zener em curto, tem ZD na placa, é um diodo Zener, tem o Q, é um transistor, então tem transistores com baixa impedância. O L aqui, a bobina está aberta, eu verifiquei essa bobina aqui, está toda aberta, ela. Ó, se você ver aqui, deixa eu aproximar aqui para você. Ó, só chegando com os componentes defeituosos, ó. E aqui não é porque, vou pegar uma placa igual, vai ter o mesmo defeito que o óleo está mostrando. Não, eu quero que você enxergue que, mesmo nunca tendo visto essa placa, tem como criar uma lógica de análise, tem método para isso. Quando você sabe o método correto, né? O método ET, o método que eu desenvolvi, eu ensino para meus alunos. Quando você tem um método correto, você consegue analisar qualquer placa. Essa placa eu nunca vi de fato, nunca vi na vida. Mas eu vou aqui, aí verifiquei isso que está visível, né? Qualquer pessoa bate o olho nisso aqui e consegue ver que está defeituoso. Deixa eu aproximar aqui, ó. As bobinas aqui abertas, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui os fios soltos, ó, da bobina? Então a bobina tá aberta aqui. Seguindo aqui, ó. Esses diodos todos estão em curto.
os transistores estão com baixa impedância e esse aqui apresentou um baixa impedância em uma das portas dele de saída. Ao trocar tudo, fazer trilhas, eu vou liberar ela para o cliente, né? Para o cliente testar ela lá. E como é um equipamento de alto valor para o cliente, ele vai aguentar esperar aí, ele já comprou outro, na verdade, ele não pode ficar sem. Esse vai ficar de segunda opção ou mais uma opção para ele poder aumentar a produtividade dele do ponto de vista quando for startar VRVs da Daikin, certo? Então foi essa lógica, né, esses defeitos que foram encontrados, tá? A lógica que eu utilizei foi essa que eu expliquei para você aqui, tentei explicar da melhor maneira possível para você, uma máquina, uma plaquinha que tem um alto valor de mercado e que, por um vacilo, foi danificado, poderia ter danificado o micro, mas ela é bem robusta, né? Tem altos sistemas de proteção, tem vários componentes antes de chegar no microcontrolador. Né? E aí isso mostra a robustez de uma máquina da Daikin, mostra a robustez do equipamento da Daikin. Robustez eletrônica, tá? É uma máquina que naturalmente ela tem essa robustez mais eletrônica, onde algumas outras máquinas a comunicação vai direto. E aí se fosse direto aqui, teria danificado o microcontrolador e mataria o sistema. Beleza? Não é caro à toa esse equipamento, né? Bem específico, mas da nossa área da climatização, que você nunca tenha visto na vida. Beleza? Recapitulando, né? Componentes SMDs com defeito, tá? Um vacilo do técnico que analisou, acontece, né? Acontece, e a gente está passível a ter alguns vacilos. Danificou, mas tem reparo. Então vocês viram, minha primeira lógica foi analisar a questão de alimentação, ver se o micro está processando. E aquele lagzinho lá me evidenciou um processamento do micro, o que me dá uma esperança de poder analisar ele, de que ele tenha reparo, de que ele tenha um possível reparo. Depois eu fui para uma análise mais detalhada, que é ver se a porta do micro está com problema. Depois fui levantar os componentes que estavam com defeito. Cada componente desse, análise de DataX, né? Entendi que componente era esse, tá? Vi a especificação de cada componente desse, a gente já orçou ele no mercado. Todos esses componentes já compramos até. Então agora é esperar chegar para substituir, refazer a trilha e liberar ela para o cliente. Funcionando 100%. Beleza? Ó, se essa aula te agregou algum valor, se tu aprendeu alguma coisa interessante nessa aula, eu te peço deixar nos comentários o que tu achou dessa aula, dicas de nova aula, faz uma aula assim, faz uma aula assada, eu vou ler todos os comentários de vocês aí, pra gente estar melhorando cada vez mais as aulas aqui no YouTube, tá? E ouvindo de vocês, se é que vocês gostam mais, se agrega mais, aula é mais voltada, é mais teoria, os dois juntos. Eu vou estar sempre, eu não abro mão de aliar teoria com prática. Você vê aqui que eu estou analisando mais praticamente essa aula com você, mas eu trago umas análises um pouco teóricas ali, de lógicas de análise, que são mais teóricas. Algumas aulas eu trago mais teoria do que prática, mas eu sempre alinho as duas, porque as duas trabalham em conjunto, tá? Sem teoria eu não consigo analisar um equipamento desse, e só com prática também eu fico limitado. Beleza? Então, se você sabe que agregou algum valor, passa aqueles grupos de WhatsApp que tu participa aí, clica nessa setinha aí embaixo, passa aquele grupo de WhatsApp. Não se esqueça de me seguir no Instagram também, lá eu posto vários conteúdos do dia a dia da manutenção, aulas que não trago aqui, que não dá para trazer, porque são muitos reparos, mas eu compartilho lá nos stories do Instagram, respondo direct com vocês, troco uma ideia lá. Nos vemos na próxima aula, tá? Com mais uma aula sensacional sobre manutenção eletrônica para climatização. Fica com Deus, um abraço, valeu!